Você vê as imagens ao meu lado, Daniel, por favor. Seguimos desdobrando o que a imprensa internacional tem chamado de um sítio, a capital da cidade, La Paz. Estradas bloqueadas, pessoas com dificuldade, claro, em função disso, de conseguir suprimentos. Sindicatos participando e ampla tensão política. Agora, há a possibilidade de novas eleições, ou pelo menos é isso que pede Evo Morales, ex-presidente do país, associado ao regime à esquerda que o governou por cerca de 2 décadas. A gente desdobra os detalhes conforme agora, há quase um mês, se vê protestos violentos e caos na Bolívia, o país vizinho, uma coisa com muito a ver sobre a América Latina. Seguimos adiante então pelo seguinte: Evo Morales, ex-presidente, pede novas eleições em meio à tensão. Bloqueios, disputas internacionais entre o ex-presidente à esquerda e o governo à centro-direita de Rodrigo Paz estão no cerne disso tudo. Morales agora defende a convocação de novas eleições em até 90 dias, em meio ao aumento dos protestos violentos e à fragmentação do campo político. A gente tem aqui aspas, então, para Evo Morales, no seu programa semanal na rádio, espero que eu pronuncie corretamente, é um novo indígena, Kafsachun Coca, ou Coca, afinal de contas, ele vem dos sindicatos dos cocaleiros. Aspas para Morales em meio ao caos. Paz tem 2 caminhos, se refere ao presidente atual. Uma decisão suicida, militarizar ou a pacificação, transição, eleição em 90 dias. Para que não haja mortos, para que não haja feridos, a pacificação passa por sua renúncia e que um presidente de transição convoque eleições nesse prazo. Isso é o que disse Evo Morales em meio ao caos. O atual presidente, Rodrigo Paz, afirma que os protestos fazem parte de uma tentativa de desestabilização institucional. Ele enquadra essa crise como uma expressão de um processo de transição depois de 20 anos de governos socialistas. Em breve recapitulação, o MAS, Movimento ao Socialismo, governou a Bolívia por 2 décadas, primeiro com Evo Morales, esse mesmo ex-presidente associado aos protestos, e depois com o homem que foi seu ministro da Economia, Luiz Arce. A herança é complicada. Conforme a Bolívia busca se reerguer economicamente, agora foi precisamente uma crise econômica que desencadeou esses protestos. O que sustenta o governo atual? Paz diz que esse país atravessa uma disputa entre a continuidade e a ruptura histórica. A gente tem as palavras dele em 2 ocasiões recentemente. Uma hoje, a Bloomberg, então revista internacional, outra em um pronunciamento que ele fez à nação. A gente deve ter aqui, então, retirado da entrevista da Bloomberg. Temos as falas dele, Daniel, por favor. Aqui ao lado você confere então o que foi dito, as aspas dele estão na tela, eu destaco algumas delas. Há muitos interesses internos e externos em jogo para que essa democracia fracasse. Seguindo, ele fala que esses interesses visam minar a democracia e criar desordem regional. Ele segue, a questão é se a democracia na Bolívia é viável ou não, conforme fala mesmo que isso aviltaria contra a vontade da população que o elegeu. Completa. O passado se recusa a ceder espaço ao presente e ao futuro, e isso faz parte do conflito que estamos vivenciando. Nosso governo representa um encerramento de um ciclo de governança de 20 anos. A transição não será fácil, mas é claramente o caminho certo para liberar as forças produtivas da Bolívia, que ele diz estariam então estagnadas na herança do MAS. A gente pode voltar com a imagem dos protestos, afinal de contas, é o que mais se interessa quando se discute um assunto como esse. Mas, nesse entremeio, destaco mais algumas das falas de Rodrigo Paz hoje cedo. Ele fez um pronunciamento à nação no qual dizia que estaria cortando o próprio salário e o salário dos seus ministros em 50% em solidariedade à população. E ao se dirigir expressamente aos manifestantes, ele perguntou a eles se poderiam ser responsáveis, então, pelas mortes de uma ambulância que não pôde circular por escassez de combustível ou por aí vai. Enquanto isso, as prisões têm aumentado conforme a repressão aos protestos. Agora, eu quero entrar em detalhes com vocês em um pouco mais para a gente entender do que se tratam os manifestantes, quem são essas pessoas e como isso escalou para a situação atual. O Infobae, ou Infobay, dependendo de como se pronuncia, é um portal argentino. É o portal mais lido em língua espanhola aqui da América Latina. Talvez aquele que seja mais acessado nos países vizinhos. A Argentina nem se fala, mas também por toda a América Latina. Ao meu lado você confere um infográfico produzido por eles, onde, após uma investigação sobre quem seriam os manifestantes, eles compilaram o seguinte, dizendo então que o ex-presidente Evo Morales justificou os bloqueios e protestos que afetam a Bolívia, considerando que representavam uma sublevação popular contra as políticas do atual mandatário. Enquanto eu já vou entrar em detalhes sobre o que se tem de confirmação do envolvimento de Morales, se vê que ele é um dos que convoca os protestos, apoia os setores mobilizados e exigem a denúncia de Rodrigo Paz. Enquanto isso,
Infobay pontua os impactos, protestos com bloqueios, enfrentamento com a polícia, ataques e saques a instalações públicas, que também se viu, e a escassez e o desabastecimento. Volta comigo, Daniel. A questão do desabastecimento, claro, é óbvia. Afinal de contas, além das imagens, isso envolve ainda mesmo a questão do bloqueio de estradas que a gente tem noticiado amplamente. Sem querer me repetir, eu vou revisitar algumas das questões que a gente havia dito anteriormente. Em reportagens anteriores, a gente falava sobre quem eram essas organizações. E, de fato, muitas delas têm uma ligação histórica com o MAS. Evo Morales surgiu em meio aos sindicatos cocaleiros das plantações e coleta da planta de coca. Claro, ela também é utilizada para a produção de narcóticos, mas quem conhece a Bolívia vai saber que na região andina é comum mascar ela para conseguir mesmo aí se acostumar com o ar rarefeito e etc. E você vê aí as cenas que parecem de guerra, estradas bloqueadas e por aí vai. Uma situação calamitosa na Bolívia. Alguns desses sindicatos estão amplamente envolvidos. A gente tenta apurar ainda qual é o envolvimento direto de Morales e se isso tudo poderia ser planejado por ele ou pelos partidos à esquerda do país de forma mais abrangente. Mas o que se confere é que enquanto eles apoiam esses protestos e os inflamaram comprovadamente após o seu início, é difícil articular se eles foram os iniciadores dos protestos de fato. Afinal de contas, a Bolívia vive uma situação econômica que, mais cedo ou mais tarde, levaria à inquietação popular que se vê. Agora, o grau em que chegou parece ter sido sim inflamado por Morales. Nesse sentido, a gente aborda ainda a ajuda internacional que é solicitada. Conforme não há viabilidade de que o alimento ou outros suprimentos básicos circulem nas estradas, o governo de Rodrigo Paz pede ele próprio ajuda. Isso envolvendo o Chile com auxílio humanitário, e o Chile é um rival histórico da Bolívia, eles têm uma rixa aí que data de séculos atrás. Mas então o governo de José Antônio Casta também tem buscado ajudar Rodrigo Paz com auxílio humanitário. A Argentina enviou um avião Hércules para distribuição de suprimentos. Ainda não é confirmado, mas foi dito cerca de 2 horas atrás, segundo uma apuração da CNN Brasil, que haveria mesmo um pedido do governante de centro-direita a Lula, ou ao governo brasileiro como um todo. Enquanto ainda não existe essa confirmação oficial, como eu dizia, a gente aguarda para ver como a coisa se desdobra, enquanto os impactos internacionais, quando se fala de alianças direitistas ou esquerdistas na América Latina, são tremendos. Para citar alguns deles, se viu uma carta envolvendo 9 países, citando apoio a Rodrigo Paz, o Brasil não foi signatário. Os Estados Unidos se manifestaram, tanto o secretário de Estado Marco Rubio, quanto Christopher Landau, o adjunto. Esse adjunto, Christopher Landau, subsecretário de Estado, chegou a falar que o que acontecia na Bolívia era uma espécie de golpe de Estado, e isso não seria apoiado pelos Estados Unidos, pelo contrário, seria denunciado. Com Petro, o presidente à esquerda na Colômbia, a coisa foi ainda mais esquisita. Por ali, o presidente colombiano fez coisa de 7 ou 8 publicações que pareciam apoiar os manifestantes. A coisa esquentou com La Paz e Bogotá. Eventualmente, houve uma reconvocação, um pedido de expulsão da embaixadora colombiana na Bolívia, que a Colômbia também rechaçou, equiparando. Um cenário que respinga. Morales, caso fosse disputar de fato novas eleições, vale a pena acrescentar, criou um novo partido em março de 2025, chamado de Evo Pueblo, ou Evo Povo. O nome dele é a palavra povo. Ele está numa situação muito esquisita, conforme a gente aguardaria para ver o que aconteceria caso houvesse de fato novas eleições. Ele rompe com a estrutura tradicional do próprio partido no qual cresceu o movimento ao socialismo. Existe agora uma disputa pelo legado da herança política esquerdista na Bolívia nas últimas décadas. Teve até aí uma questão complicadíssima. Morales teve um exílio saindo da Bolívia para o México e depois para a Argentina, com proteção política do governo do peronista Alberto Fernandes da Argentina. Ele é rechaçado por parte da esquerda boliviana, conforme teve aí escândalos até de cunho sexual, acusações judiciais relacionadas ao abuso de menores e tráfico de pessoas. Situação complicadíssima aí para Evo Morales, que não só se complica com a justiça por questões que podem estar relacionadas à corrupção e aos seus governos, mas pela forma como se conduzindo na vida pessoal, a coisa parece não ser nada republicana. O MAS, para completar, também tem acusações que envolvem até narcotráfico e aliança com o que há de pior de crime no continente. Bem, esse é um panorama sobre o momento da crise na Bolívia. A gente puxa o fio do novelo para expandir isso e entender como algumas das questões ora discutidas ali também podem ter impactos mais amplos. Hoje mais cedo até, quando eu fazia reunião de pauta, falava com os outros jornalistas no EPOC sobre o conceito da iberosfera. Iberosfera,
a gente se explica pela questão de língua espanhola e portuguesa, pensa na Península Ibérica e na América Latina. E parece que esse tipo de crise política tem alguns paralelos no mundo. E eu também quero cobrir isso com vocês, abordando, como eu disse, esse fio do novelo do que acontece na Bolívia, para pontuar que as mesmas questões ou questões análogas com aspectos parecidos pontuam outras crises. Por um ponto, a gente pode falar a respeito da Colômbia, onde nesse final de semana a gente aguarda, agora no domingo, eleições presidenciais. Gustavo Petro não tem como concorrer à reeleição. Na Colômbia não há 2 termos agora, isso aí é uma coisa que foi descartada, coisa de 10 anos atrás. Agora, para ele eleger um sucessor, existe um debate ferrenho. E o cenário não é favorável para ele no momento, com protestos contra o governo do primeiro presidente de esquerda da Colômbia. Abelardo de la Espriella é um dos favoritos aí para essa eleição que vem à tona e já é tido como seguro em um segundo turno. É o candidato linha dura contra o crime, amplo crítico de Gustavo Petro. Esse tipo de situação, quando se fala de postura quanto à economia, alinhamento geopolítico e segurança pública são coisas que extrapolam o que acontece na Bolívia e acabam por pontuar o que a gente pode aguardar da Colômbia. Você tem eleições no próximo final de semana, nesse se viu protestos contra Petro e ainda uma situação na qual se protestava, melhor dizendo, se congregavam os aliados dos atuais presidenciáveis do país. Esse é um ponto. Mas indo da Colômbia para a capital do país que a colonizou, Madrid, na Espanha, também há protestos contra Pedro Sánchez. Lá se vê aí, especialmente gente ligada ao partido Vox, direitista na Espanha, e ao think tank Fundación Disencio, defendendo maior coordenação entre forças políticas direitistas, tanto por lá, na Espanha, quanto na América Latina. Agora a gente aguarda para ver também o que vem à tona na Colômbia. Melhor dizendo, na Espanha, aonde, se há esses protestos por ali, são milhares de pessoas marchando para exigir a renúncia do premier Pedro Sánchez. Explicando, tá? Só para ter uma correção quanto à questão de terminologia, quanto à questão dos nomes. O cargo que o Pedro Sánchez exerce é na prática de primeiro-ministro, entretanto ele é chamado de presidente do governo, ali em termos do nome que se usa na Espanha. Bom, é um socialista que sofre também acusações de corrupção e críticas à coalizão governista. As manifestações ali em Madrid ocorrem num contexto de tensão parlamentar e disputa sobre a tal governabilidade, polarização entre governo e oposição e um ambiente de desgaste institucional. Bem, questões que eu havia citado anteriormente: crime organizado, economia, polarização, permeando a Bolívia, no caso mais grave e notório, onde se acusa até um golpe de Estado de grupos à esquerda por parte dos... Bem, os Estados Unidos acusam um golpe de Estado por parte de grupos à esquerda ligados ao movimento ao socialismo de Evo Morales. Expandindo esse panorama, pautas parecidas na Colômbia, na Espanha e o Brasil, ele próprio, tem nas entrelinhas disso tudo eleições vindo em outubro. Uma iniciativa que, claro, estou me confundindo, pessoal, mas uma situação que, claro, traz esse fio condutor de pautas prioritárias que parecem atravessar uma região abrangente do mundo. Um diálogo que extrapola as nossas fronteiras e passa aí pela região e mais adiante na Europa e os Estados Unidos.